Ok? Aleluia. Obrigado, queridos. Espera aí, não sentam não, só eles. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que para essa conferência nós criamos uma expectativa. Amém? Foi isso? Tem coisa sendo preparada desde o ano passado para que esse evento acontecesse. E eu quero dizer para você, não tenha isso como normal na sua vida. Porque eu acredito que foi uma porta que Deus abriu para a gente adotar esse assunto de prosperidade como nunca antes na nossa vida. A gente teve uma aula agora sobre a mente. Então a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo neste lugar. E a gente ainda vai ouvir muitas coisas aí. Mas Rita e Francisco, eu tenho um exercício para vocês dois. Ontem eu falei isso para um irmão e eu quero falar para vocês dois também. A gente vive pela fé. Nós somos da fé. Essa palavra que a gente está ouvindo, ela foi embasada num versículo sobre a fé. Então eu quero que vocês dois peguem uma filha de vocês naquela empresa. Eu vou passar uma tarefa que às vezes o diabo ele começa a colocar pensamento na nossa cabeça, dizendo que é incapaz de você dobrar o que você ganha no mês. Eu quero que você pegue uma oração com sua filha, dia 1º de março. Você vai perguntar para ela, quanto que você faturou no mês passado? Ela vai passar o valor para você, e vocês dois vão unir a oração de vocês para que esse valor dobre para o próximo mês. É uma tarefa para você. Amém? Pode sentar. Lorena fica de pé. Os outros podem sentar. Eu vejo que no nosso governo, tem uma pessoa que ele é um intermediador de conflitos. Eu não sei como é que é o nome, mas existe um nome específico. Diplomata? Articulador? Ok, eu acho que é a mesma coisa, diplomata. Aquelas pessoas que quando tem um problema, quando tem uma guerra, né? Essa pessoa ela é levantada. Eu vejo muito isso quando tem um sequestro e vai uma pessoa qualificada, sem ser um policial, para negociador. E eu vejo, Lorena, que vai ter uma paz que você vai usufruir, e vai ser como essas pessoas. E você vai perceber, eu sei que agora você está em paz, porque você terminou sua ministração. Mas eu não ia brincar com esse assunto. Mas você vai desfrutar de uma paz que você ainda não experimentou antes. Para você saber lidar com conflito na sua família. O que está no meu coração é que vão chegar pessoas com situações que elas não vão ter como resolver, mas você vai dar o direcionamento. Eu percebo isso, que situações contrárias, elas vão tirar a gente da posição que Deus já nos colocou, e você vai ter essa capacidade. Pessoas vão procurar você com situações que ninguém mais consegue resolver, mas você vai estar tão em paz que para aquelas pessoas a tua palavra vai ser um remédio para elas saírem daquela situação. Amém? Muito bom, boa ministração, pode sentar. Que Deus te acrescente, você, teu esposo. Amém? Nós estamos crescendo no entendimento da palavra. Se eu fosse dar um tema para essa ministração, eu ia falar que você precisa ser um acesso para outros. Você como um acesso para outros.
Amém? Você pode dizer: eu sou um acesso para outros prosperarem. Amém? Eu sou um acesso. Eu dizendo: Senhor, é o seguinte, eu quero encontrar um animal para eu falar também. E as pessoas porque todo mundo está falando de animal e eu não quero, né? Estava ali até agora e eu disse: Senhor, é o seguinte, eu aprendi agora que a minha mente, né? Eu disse: Senhor, eu quero um animal. A Lorena aproveitou o gancho da borboleta e foi embora. Mas eu encontrei meu animal. Aleluia. Eu tenho o Bob, um cachorro. E a gente morou um tempo em Águas Lindas. E toda vez que a gente saía com o carro, a Josiane tinha 2 portões. A Josiane tinha que abrir o primeiro para eu sair e fechar o outro para ele não correr atrás do carro. E um dia, não sei como é que a gente fez, ele saiu correndo atrás do carro e foi até lá em cima. Na volta, ele confundiu o nosso carro, porque ele conhece o nosso carro, não sei como. Ele só corre atrás do nosso carro. E um carro atropelou ele. E eu morava em Águas Lindas, a gente estava passando por uma fase. Meu irmão, eu acho que eu vou começar por aqui. A falta, ela tira a santidade da tua vida. A falta é um demônio. A falta impede de você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. A gente não pode achar a falta como algo normal na nossa vida. E quando a gente toma isso como normal, a gente é impedido de desfrutar certas coisas. A gente estava falando lá em casa, vou falar do animal. Vou falar, porque eu também quero estar nesse grupo que falou do animal. Aí a gente brincando sobre dinheiro, e a Emily falou assim: o que é para a gente comprar? Ela falou logo: a gente vai comprar um mercado, onde ela tem acesso a várias coisas. Então, a falta, ela tira esse prazer de você causar um prazer na vida das outras pessoas. Amém? Ok, vou voltar para o animal. Meu animal, porque senão não termina a história. E ele, na volta que ele estava indo lá para casa, ele foi atropelado. Essa pata traseira dele deslocou. Ele ficou gritando na rua. E eu estava desempregado, a parcela da minha casa estava atrasada. E a Josiane falou: a gente vai ter que levar no pet. Eu disse: não tem como, porque um raio-x aí deve custar aí no mínimo uns 80, uns 100 reais. Queridos, a falta vai trazer vergonha para o povo de Deus. A falta, ela zomba da tua cara. Amém? E eu peguei o Bob e levei lá para a área da minha casa. Ele não conseguia comer, não conseguia entrar dentro da casinha dele. E ele chorava a noite toda. E a gente sem grana para poder levar o Bob para aplicar para ele uma injeção para ver se... Irmão, o que eu vou te falar é verdade, tá? Aconteceu, o que eu vou te falar. Eu não estou contando algo aqui só para entrar num grupo, como eu falei. Eu estou te contando de algo que realmente aconteceu. Amém? E nós somos homens e mulheres de Deus. Amém? E você sabe quando as coisas, elas precisam se ajustar. Eu creio que essa conferência é um ponto de ajuste para nós. Ok? A gente não está aqui, irmão, são 5 dias, você já percebeu? Você está participando de algo inédito na nossa igreja. Você está participando de uma visão, de algo que Deus falou para o nosso pastor presidente. Então você está participando de algo inédito. O pastor fala de bênção inédita, não é isso?
E eu peguei lá o Bob, aquele negócio todo, irmã, deixa essa bandeja, eu vou usar essa bandeja. Deixa aqui, já que você já veio. Bem, obrigado. Obrigado. Que Deus acrescente. E eu coloquei o Bob para dentro de casa, para dentro dessa área lá. Irmão, como eu já falei, eu não vou falar algo aqui que eu não vivi. Eu vivi isso que eu vou falar para vocês. Você sabe que quando nós somos abençoados, tudo aquilo que está dentro da nossa casa é abençoado. Amém? Um dia eu estava lavando meu carro, que é um pouco velho. E eu lavei ele de qualquer jeito, e eu estava lavando e dizendo assim: Senhor, eu te agradeço pelo carro novo, eu te agradeço pelo carro novo. E eu entrei para dentro de casa e Deus falou comigo, disse assim: se você está crendo com um carro novo, por que você não lavou a roda direita do seu carro? Irmão, Deus tem prazer de nos acrescentar, mas nós não podemos ser responsáveis por aquilo que nós temos. Amém? Aí eu peguei, coloquei o Bob dentro lá da área, e ele chorando, não conseguia comer, a gente não tinha o que fazer, era um tratamento paliativo. E eu peguei a Bíblia, eu encontrei Efésios, na Viva, a Bíblia Viva. Eu vou terminar de contar a história do cachorro, mas eu quero ler com você. Versículo. A Bíblia Viva, Efésios 1:3, eu achei interessante, que diz assim: como louvaremos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu. Agora eu quero que você preste atenção na última parte. E diz assim: porque nós pertencemos a Cristo. É necessário ter esse senso de pertencimento entre nós e Deus. Amém? Eu aproveito para dizer: você nunca está só. Você nunca está só. Depois que eu encontrei esse versículo, eu fui para a área lá onde o Bob estava, e eu falei assim: vocês vão rir, eu sei que vocês vão rir, mas foi desse jeito que eu falei. Eu disse: eu não tenho pedigree, eu não tenho carne enlatada para você, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Irmão, tão certo como é o dia que você está aqui hoje, o Bob hoje está correndo atrás dos carros, sem eu ter levado ele para tirar um raio-x, porque a palavra que eu e você carregamos, ela domina aquilo que tem dentro da nossa casa também. Amém? A prosperidade, ela não está fora, ela começa dentro. E o Bob, eu sei porque eu orei dessa forma. E o Bob começou a se levantar. Ali ele se escorava na parede, e foi como se fosse uma fisioterapia para ele sozinho. Eu só sei de uma coisa, irmão: a palavra funciona. A palavra funciona em qualquer ambiente. Agora, se a gente não tem a palavra como primazia na nossa vida, a gente vai ver nossos irmãos prosperando, e nós vamos ficar do mesmo jeito. Eu trouxe alguns fatos aqui de Gênesis. Essa pode ser na ACF, Gênesis 2, a partir do versos 3, Gênesis 2, a partir do 8, diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha feito. Eu gosto disso, por quê? Porque eu entendo que Deus não criou a gente e nos colocou em um lugar que não tinha fartura, ok? Deus nos colocou em um lugar que tem como você prosperar.
Deus colocou você num lugar onde tem como aumentar aquilo que você está ganhando. Amém? Deus te trouxe até aí. Você está faturando quanto? 30 mil por mês? Deus tem a capacidade de dobrar esse valor. Amém? Deus, Ele fez o homem sem nada e colocou dentro de um jardim, onde o homem era cercado por tudo. E agora eu quero falar sobre 4 pontos. Amém? O primeiro ponto é: o palco do ministro é o seu caráter. Quando eu falo de ministro, eu estou falando do homem, da mulher, eu não estou falando só dessas pessoas que pregam. Ok? Eu estou falando de você que é filho de Deus. Então, quando a gente cuida do nosso caráter, Deus vai aprovar a nossa existência onde nós estamos. Amém? O segundo ponto. Agora, preste atenção nisso, irmão. A gente sabe, a Lorena falou um pouco sobre isso, que Deus fez um plano perfeito, mas Deus não dominava sobre as vontades do homem. Amém? Você é livre. Amém? Deus não tem robôs. Ele tem pessoas inteligentes com mentes pensantes. Então, aquilo que acontece na minha vida não é um problema de Deus, é um problema das minhas ações. Ok? Então, Deus pegou, fez o homem, colocou o homem, corrompeu o seu caráter. Mas eu fiquei pensando nisso, nessas coisas, que não é o fato da gente não ter, é o fato da gente cuidar daquilo que nós temos. Ou Deus não é capaz de mudar a realidade da tua vida com aquilo que você tem? É lógico. Então, o segundo ponto: Adão fracassou na sua própria casa. Ou seja, você entende que o erro, ele não veio de fora para dentro, ele foi de dentro para fora. Isso me mostra uma coisa, irmão, que casa bagunçada não prospera. Casa de qualquer jeito não prospera, irmão. O terceiro ponto: não seja uma fraude de dentro da sua casa. Você é um exemplo. Deus tem levantado você como um exemplo. A questão de ter levantado um erro de dentro da própria casa de Adão, porque aquilo era dele. Deus criou para ele, a prosperidade estava na mão dele, a terra servia a ele, ele era servido pela terra. Mas a falta de conhecimento, sabe, trouxe um senso de relaxamento. Então, cuida daquilo que Deus tem colocado na tua mão, meu irmão. Seja vigilante daquilo que tem chegado na tua mão. Às vezes chega R$1.000, eu não sei quanto chega nas tuas mãos, mas nós precisamos ser diligentes com isso que está chegando. Estamos no terceiro ponto, mas eu quero voltar para esse fracasso que foi do lado interno, não do lado externo. Então nós precisamos, irmão, nós somos inteligentes. E eu lembro que há 16 anos eu conheci o pastor John Cianeide no setor de chácara. E o pastor estava lavando uma cadeira branca, eu lembro até hoje, irmão. E o piso da igreja, como a Neide fazia, era igual como aquele piso que o pastor João Alexandre falou ontem. Ele passava a mão, não tinha poeira, era limpo, brilhava aquele chão preto. E eu cheguei para o pastor e eu disse assim: rapaz, eu ainda estava nessa era da vergonha. Eu disse assim: será que esse cara quer que eu ajude ele? Porque ele estava lá lavando aquelas cadeiras, né? E eu disse assim: você quer ajuda? E desde então, irmão, nunca mais eu deixei de ajudar. Mas eu quero falar que é o seguinte: o ambiente não define quem você é.
Mesmo ali, naquele setor de chácara, eu percebi a excelência que a irmã Neide, um pastor, tratava essa questão de provisão. Aí depois, olha só que fato engraçado, eu fui promovido para ser o tesoureiro da igreja, lá no setor de chácara. Quanto que era a oferta? 50 centavos. E eu já vinha de outra igreja, eu sabia que a igreja, a Verbo da Vida, tinha sede. Aí o pastor disse, não, você vai tomar de conta do caixa da igreja, viu? Eu disse, tá bom. Aí eu olhava aquela movimentação financeira de 75 centavos. Aí eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, quando que a sede vai mandar dinheiro para nós? Aí ele marcou uma reunião com o pastor Joselito, e o pastor Joselito me explicou umas coisas. Eu disse, meu Deus, aonde foi que eu vim? Porque, irmão, quando Deus te coloca em um lugar que você é plantado, você vai prosperar ali. É por isso que hoje nós não podemos ficar pulando de igreja em igreja. Só prospera quem é plantado, meu irmão. Então se prepara, porque o ano de 2026 é o ano que vai tornar você forte, a sua estrutura. Que as pessoas vão provar daquilo que Deus está colocando na sua vida, como nunca antes. Você está plantado, você vai dar fruto. Deus está te levantando como uma árvore, irmão, que as pessoas não vão ter capacidade de contar os seus frutos. Sabe, está aberta uma temporada de contratos assinados na nossa igreja. Qual tenha certeza que esse ano vai superar 2025. Paulo, fica de pé. Eu gosto disso. Sabe, eu falei que nós somos acesso para outras pessoas. Quando Adão fracassou na sua administração, algo foi rompido. Ok? Ele estava diante de uma provisão, onde ele era servido e tinha um respaldo celestial. Foi ou não foi assim? Foi. Se a gente continuar lendo a história, a Bíblia vai falar que tem rios, que tem pedras preciosas. Irmão, você percebe que a prosperidade já está dentro. Você percebe isso? Qual a prosperidade está dentro de você? Você não depende de ninguém a não ser Deus para te acrescentar. Não coloca a sua expectativa em pessoas. Coloca a tua expectativa em Deus. Os acessos que você precisa não estão com pessoas, estão com Deus. Você está pronto para isso? Nesse ano, Deus vai acessar lugares com você. Contratos fechados na sua vida. Contratos fechados. Pode preparar a sua cozinha, Val. Você vai precisar de um espaço maior. Aumenta o leque de pessoas para te ajudar. Porque contratos vão chegar. E você não vai ser pego de qualquer jeito. Amém? Pode sentar. Eu coloquei algo aqui que diz assim: quando você abre a mão para dar, Deus abre as portas do céu para te aumentar. Quando a gente fala de prosperidade, a gente não considera aquilo que a gente tem como falta. Faltou. Não, irmão, existe um aumento quando você coloca a sua expectativa em Deus.
A prosperidade, como eu já falei, eu vou usar esse negócio aqui, tá, Mauro, rapidinho. A prosperidade com Deus não vai quebrar. A prosperidade com Deus ela foge da nossa ótica. Vocês conseguem ver o que é isso? Não conseguem? Consegue ver? Seu óculos está em dias. Irmãos, é sério que eu vou falar para você. Se eu descer aqui, pega a gravação, pega ou não pega? Se eu descer? Não? Isso. A capacidade que nós temos de prosperar, ela está alinhada com a nossa visão. Ok? Deus tem uma prosperidade para nós. Ou nós somos prósperos. Efésios 1:3 diz que nós fomos abençoados, então nós somos. Tudo aquilo que está sob seu domínio é próspero. Tudo aquilo, um dia Deus me falou, tudo aquilo que entra dentro da sua casa é responsabilidade sua. Então, você pode adotar falta como algo normal, ou você pode dar um basta. Um dia, eu morando em Águas Lindas, minha irmã, a minha geladeira estava igual ao começo do mundo, só água. E eu lembro que eu ia na 070, orando em outras línguas. Quando eu parei o carro, sabe quando Deus fala com você? Você já ouviu a voz de Deus? Ele disse assim para mim: a mesma fé que você olha para a falta, você precisa olhar para aquilo que eu posso promover na sua vida. E outra coisa, a mesma posição que você tem para pedir é a mesma posição que você tem para receber. Nós não podemos ser vacilantes, irmão. Eu vejo o seguinte. Deus é bom. O que é mais atrativo para eu beber água? Aquele copo ou essa xícara? Tá não? Ok. Ok. Quem gosta de tomar café, depois eu vou dar essa xícara. Eu vou fazer assim, beleza. Mas você sabe que quando a nossa mente ela é voltada para a falta, a gente não consegue acessar aquilo que Deus já nos deu. Porque o nosso pensamento está sempre algo que limita a gente acessar algo que já é nosso. Quem vai mudar isso? Cada um de nós. Você sabe como é que eu falava, pastor, quando eu saí do Maranhão? Eu nunca vou conseguir tirar uma habilitação. Nunca. Porque para mim aquilo era caro demais. Estava fora do meu alcance. E você se coloca numa condição que você pegar carona é normal. Eu ligava para minha sogra, ela me levava para tudo quando era canto. Graças a Deus pela dona Fátima. Me levava a Josiane, mãe, para ministrar. Eu ia para a igreja. Mas eu vou dizer, eu quero falar algo para você. Eu não sei se tem alguém nessa condição aqui. Se tem um carro na tua garagem, você tem medo de dirigir, irmão, é hora de acabar com isso. Deus não criou você para ser refém do medo. Deus te deu habilidade
para você vencer e encarar tudo contrário à palavra de Deus. Então, se Deus te colocou aqui, irmão, saiba que você está num lugar de prosperidade, principalmente mental. Sabe, pastor, Deus tem feito tantas coisas esse ano na minha vida, referente a essa área. Vocês vão ver 2026. ...2026... vai alargar a tua mente, de tal forma, meu irmão, que as tuas finanças vão ser impactadas. Não é à toa, irmão, são 5 dias, ouvindo, mexendo com a gente. Não é possível que a gente não mova o pé. Eu não acredito nisso. Eu já falei para você, mas deixa eu falar de novo. Toda vez que eu entro dentro do Celta que eu tenho, eu disse assim: você não é compatível com a roupa que eu visto. E ele sabe disso. Eu não sei se ele sabe, mas eu sei. Porque eu entendo o seguinte: o Rico é o nome do meu filho, ok? Christopher Rico. E minha prima falou: ele vai sofrer bullying na escola. Tu é doido, tem que mudar isso aí. Eu disse: não, é melhor sofrer bullying sendo rico do que pobre. Oh, que bullying maravilhoso. Você está lá andando de avião e a pessoa que está embaixo olhando para você, ó. Olha que bullying, né? Você está lá desfrutando daquela casa que é a Carlene. Ó, vai sofrer bullying, porque ela é professora, essa minha prima. Ela disse: seu filho vai sofrer bullying com esse nome. É engraçado que antigamente a gente ia para as praças, aí ele botava aquela roupa mais inadequada para brincar na terra. Ele ia brincar com os outros meninos e as meninas, os meninos, né, perguntavam assim: qual que é o seu nome? Ele falava Rico, e ela olhava assim: com essa roupa? É hora de mudar as vestimentas, meu irmão. A gente tem um nome a zelar. Sabe, a gente tem um patamar de prosperidade, aonde pode não ser a roupa, mas a nossa posição, irmão. A nossa posição de prosperidade, sabe, vai nos ajudar a mover os nossos pés. Sabe, tem poucas pessoas aqui, eu queria que tivesse todas as cadeiras para ouvir isso. Mas a prosperidade é a gente nos assumir na nossa posição, que independente da quantidade de pessoas, nós vamos comprar o prédio. Amém? Não é a quantidade de pessoas, é a qualidade que nós absorvemos a palavra. Sabe, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu tinha uma visão que a gente ia ter um exército de mulheres ministrando a palavra. Cadê as mulheres ministras do Senhor? Fica de pé. Deixa eu falar algo para você que não levantou, mulher. A Bíblia diz em Marcos 11:23, se alguém disser: você é uma mulher próspera, então fica de pé. A gente não está limitado ao nosso povo.
Deus quer subir o nível de vocês, mulheres. Antigamente, Deus colocava no meu coração que a gente ia ter um exército de mulheres ministrando a palavra nesse lugar. E realmente aconteceu. Mulheres se levantaram. Mas Deus tem algo para liberar hoje para você. É interessante como a palavra de Deus funciona. Deus já mudou mesmo as coisas, ok? Vem aqui para frente. Eu não vou orar por vocês não, eu vou só... Pode vir as mulheres, fica uma de frente para a outra. Forma pares. Larga a mão. Ok? Tá todas com seus pares? Fica uma de frente para a outra. Ok? Eu quero fazer exatamente como Deus colocou no meu coração, exatamente. Preste atenção nisso. Deus tem nos levantado para prosperar, ok? Tá tudo certo? Preste atenção nisso. Deus tem levantado a gente para prosperar esses tempos, ok? Você confia nisso, mulher? Você confia nisso? Você acredita nisso? Você sabe que você é forte? Você sabe que você é uma mulher honrada por Deus? Amém? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fechar negócios hoje. Calma, gente. Está tranquilo. Está tranquilo. Você não vai fechar com essa mulher que está na tua frente. Você vai fechar negócios com Deus. A mulher que está na tua frente, ela tem uma provisão que um aperto de mão vai liberar. Não é para você abraçar. Ei, espera aí. É por isso que eu ia fazer isso com os cabra machos, mas Deus mudou. Aperta a mão dessa mulher que está na tua frente. Ei, só uma mão. Você está fechando negócio. Sabe, eu vejo Deus mudando o destino dessas mulheres. Eu vejo grandes negócios sendo fechados. Eu creio, mulheres, que Deus tem levantado vocês. E não é à toa que Deus te colocou hoje neste lugar. Deus está quebrando hoje todo espírito que Satanás tem colocado dentro de você, dizendo que você não passa de nível. Deus tem levantado um espírito hoje que vai habitar dentro de você, que grandes negócios vão ser fechados através da sua mão. Ei, mulher, Deus tem te levantado para prosperar. Deus tem levantado você para ser uma mulher de Deus que não teme um momento de dificuldade. Deus tem levantado você, mulher, onde tudo aquilo que tem afrontado você, Deus está fechando um acordo hoje através desse aperto de mão. E Ele está falando para mim, nunca mais você vai se sentir inferior a ninguém. Nunca mais Satanás vai dizer que você não é capaz de acessar a roupa que você sempre teve vontade de usar. Aleluia. Aleluia. Você fechou negócios. Você fechou negócios. Você fechou negócios com Deus. Você não está fechando negócio com a Lorena. Você está fechando um negócio com Deus. Amém. Então a tua vida nunca mais vai ser mediana.
Amém. Obrigado, queridas. Muito obrigado. Aleluia. 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 Eu creio, a gente precisa subir de nível. A gente precisa subir de nível. As mulheres dessa igreja, nunca mais elas vão se encontrar do mesmo jeito. Nunca mais. Nunca mais. Mentes limitadas sendo lançadas por terra. Ei, mulher, meu Deus do céu. Eu estou com isso hoje. Geralmente a gente fala isso para cabra macho. Mas deixa eu te falar, existe uma sensibilidade na mulher para ver oportunidades. Ok? Ou eu estou enganado? Existe. Às vezes você está lá deitada com seu amorzinho. Ou meu dengo, sei lá qual é os outros nomes. Vamos fazer assim, amorzinho. Aí o cabo é inteligente. Ele começa a pensar: rapaz, que ideia fantástica. Sabe, eu acredito, irmãos, que hoje é uma manhã de promoção. Sabe, quando eu estou trabalhando, a Josiane resolve toda a situação para mim. Tudo. Ela sabe dirigir. Então ela leva a mãe dela para o médico, leva os meninos para o colégio, vai atender uma cliente em Taguatinga, enfim. Sabe, uma mente próspera é uma mente que ajuda. Uma mente próspera, ela não é um sanguessuga. Uma mente próspera, ela traz alívio para outros. Aleluia. Vem aqui, pastor Fran. Deixa eu ver, tem um outro. Aleluia. Deixa eu fazer algo aqui. Vem, Vaurilene. Fica nesse canto aqui, por favor. Sabe, a gente não vai dar voltas para derrubar as muralhas de Jericó, porque elas já caíram. Amém? Eu quero só mostrar algo para vocês. Vocês vão passar por aqui um pelo outro, vocês não vão se cumprimentar. E a mulher, na hora que a gente falou, já foi dando a mão uma para a outra e... Ok, você vai subir por aqui, você vai subir por aqui, descer por aqui. Na hora que eu mandar aqui para, a gente para. Mais uma, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui. Não é a muralha de Jericó que a gente vai derrubar? Eu disse: Senhor, eu preciso me livrar desses exemplos, né? Mas, ok, para bem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica um de frente para o outro. Irmão, eu acredito em preparação e planos. Amém? Eu acredito nisso. Preparação e planos. Você está preparado para os planos que Deus tem na tua vida? Amém? Às vezes a gente percebe que os planos estão muito longe das nossas mãos. Mas eu quero falar algo para você. Fica mais um pouquinho aqui. Tem mais para cá. Vai pegar na câmera? Está pegando aí? Fica bem legal. Se você tem planos, você é o plano, esse aqui é a preparação. Ou a preparação e os planos. O que pode dar errado aqui, irmãos?
a preparação se encontra com os planos. Mas a minha atitude tem que ser qual? Avançar. Fecha negócio. Fecha negócios. Vixe. Ok, dá a mão. Um aperto de mão, ok. Irmão, o que vai selar a preparação e o plano é a atitude. Se a gente tem a preparação e o plano, a gente conta com Deus. E a gente sabe que tudo aquilo que está nos planos de Deus, a preparação tem que estar em dias. Deus não vai nos acrescentar sem estar preparado. Ok? Vocês pegaram isso? Deus não vai trazer um acréscimo para a tua vida se você não tem a disponibilidade de arrumar a sua casa. Deus não vai trazer um acréscimo para a sua vida se você fica julgando em qual culto eu vou, de terça ou de quinta. Outra coisa, Deus não vai ter um acréscimo na tua vida se você sabe que o departamento da tua igreja está precisando de gente e você sai do departamento, meu irmão. É hora de crescer. Amém? Obrigado. A preparação é um lugar. A oportunidade, irmão, de prosperar em Deus, ele está entre a tua preparação e a tua negligência. Ok? Porque eu acredito, pastor, de todo o coração, que o que a gente está ouvindo aqui, manhã e noite, não vai se perder com o tempo. E eu estou confiante que verdadeiramente nós vamos fechar grande negócio. E eu acredito no suprimento de Deus neste lugar. Sabe, Mauro, eu acredito que verdadeiramente pessoas estão chegando nessa igreja para músicos chegando. Pastor, qual maior prosperidade que existe a não ser ou se não aquela que sai de onde você está plantado? Sabe, se você está plantado, você vai dar frutos. Se você está plantado, você vai provar da prosperidade. Outro pastor, João Alexandre, falou de José. Deixa eu encerrar com isso aqui. Que na Bíblia Viva, de 1 a 6. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Gênesis 39. Só o 6, para você. Eu creio que você já estudou, já ministrou sobre isso, se lê direto isso aqui. Então você vai entender. Na Bíblia Viva, o 6 diz assim, 39:6. Potifar passou a confiar tanto em José, que deixou tudo por quanto dele. Deixou tudo por conta dele. A tal ponto de Potifar não tomar conhecimento de nada. A única coisa que resolvia pessoalmente era o que levaria a sua boca para comer. Tudo mais José dirigia, resolvia. José era também, eu não vou ler essa parte porque belo sou eu. Tem que deixar uma impressão. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus está atrás de administradores.
O que eu quero dizer é que existe uma qualificação que vai administrar, que você vai administrar aquilo que tem chegado nas suas mãos. Mesmo numa posição de escravo para outras pessoas, mas para Deus José não era. E o que a gente vê é um homem ímpio vendo Deus prosperar alguém temente a Deus. É isso que a gente vê na vida de José. Mas o que Deus me falou é: te prepara, porque tem coisa chegando na sua mão que você vai precisar de uma mente divina para administrar. Amém? Está chegando algo, irmão, que a gente não vai administrar de qualquer forma. Ei, começa, irmão, colocar algo na tua vida e levantar a tua cabeça. E você já é. Sabe, pastor, eu tenho certeza que ela não vai ouvir isso. Mas lá no serviço todo mundo sabe que eu sou pastor auxiliar. E eu tenho uma encarregada que ela jura que eu quero pegar o lugar dela. Ela tem um pavor de quando eu começo a resolver as coisas e eu não faço parte daquela. E ela me chama para a gente resolver algumas coisas junto e eu desenrolo, faço um negócio. Ela me vê eu conversando com as pessoas. O que você estava conversando? Eu disse assim, olha. Eu disse assim, não interessa não. Aí para amenizar as coisas, porque nós somos filhos de Deus, eu disse assim, olha, não é sobre você. Está tudo bem. A sua posição está garantida. Deus tem algo melhor para a minha vida. Está tudo certo. Mas ela tem um pavor. Porque eu começo a resolver as coisas. Então eu acredito que quando você começa a resolver situações difíceis, Deus começa a te promover. A preparação de José foi uma casa. Meu Deus, pega isso. A preparação de José foi uma casa. Talvez para José aquilo já estava bom demais. Meu irmão, pelo amor de Deus, fique em pé. Vou encerrar com isso. Eu não sei, eu não conversei com ele, com José. Mas ele era administrador de uma casa. Ok? Mas eu entendo, irmão, que a nossa visão, talvez, é franquia que a filha de vocês tem? Franquia. Ok. A visão que Deus tem para nós, ela vai ser suprida por uma preparação. Ok? Mas eu entendo o seguinte, que o ambiente que você está, pastor Franco, você está lá, mas não é lá que Deus quer que você fique. Então eu entendo que existe uma preparação para uma visão que Deus tem. Ok? Então, a preparação é uma estação. Então se prepara bem, porque o que você vai administrar não é a estação que você está. É a visão que Deus tem. Ok? Sabe, Neide, no último domingo você não veio? Estava organizando algumas coisas, o pastor veio. E o que Deus tem me colocado para a vida de vocês é uma estação de aumento em todas as áreas. Acessos permitidos.
outro nível de entendimento, irmão. A gente tem provado disso na vida de Deus. Níveis de entendimento. Mas não se acostume com a estação que você está. Ei, vai passar, irmão, essa estação. Mas enquanto José estava lá administrando, Deus o abençoava aquela casa que nem era dele. Então o que isso me ensina? Que a minha posição em Deus vai provocar uma mudança em outros. Amém? Então se prepara, irmão, porque Deus está mudando nossa estação. Não se acostuma, irmão. Não se acostume. Ei, isso aqui é um começo. É um começo do que vai se tornar escola de prosperidade. Se prepara, irmão, é um canal. Várias coisas vão sair deste. Ok? Aumento. Visão. Aumento. Visão. Aumento. Visão. Aumento. Visão. Ei, irmão, eu não quero ficar do mesmo jeito. Amém? Deus tem algo para mim. E deixa eu encerrar com isso. Pelo amor de Deus. Pega isso. Pelo amor de Deus, não deixa Satanás te envergonhar ao ponto de você não usufruir daquilo que você já tem. Você entendeu isso? Está dentro da sua casa, mas você não desfruta. Por quê? Eu não sei. É tempo de tirar os pratos para a visita e colocar para os de casa. Eu vou encerrar com isso. Me deram dinheiro, não sei aonde, e eu perguntei para Deus, pastor, eu disse, Senhor, quem que eu vou na igreja ofertar esse dinheiro? Aí estava lá me arrumando, colocando minha roupa, e uma voz falou assim, começa pelos de casa. Na hora que eu fui passando, estava a Josiane, o Christopher e a Emma, sentado. Aí eu meti a mão. Começa pelos de casa, irmão. A prosperidade é para olhar para dentro. Não é para ser um egoísta, mas ter essa sensibilidade. Os de cá. Começa pelos de. Aleluia. E ser. Amém. Muito obrigado. Pode ser.